galerinha. Aula de quê? Quem coloca esses nomes doidos na aula? Ai, Juliana. A aula dela, a aula nossa, a aula pra vocês se divertirem e aprenderem muito. Mas essa aula tem que ficar ligada, hein? Tem que ficar ligado. Então, bem-vindos aí, né, ao segundão maravilhoso, pra aula, né, que todo mundo falava, tá, mas o Arduino? Tá. Mas eu não gostei do tema da aula, vou falar. Tinha que ser... Oi, alô? O povo gosta de ligar no meio das aulas, é ótimo. Hello. Não tinha que ser hello, tinha que ser hello. Hello. Né, eu coloquei Hello World, né, porque a gente aprendeu que quando a gente vai falar sobre programação, sobre qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que escrever no código é Hello World. Então tá bom. Então hello, não gosto. Hello Peoples. Hello Peoples, e é sobre isso. Hoje a gente vai gastar aqui o nosso inglês. Ah, é verdade. Né? E o nosso conhecimento de Arduino, porque hoje a gente vai dar uma aula do quê? Basicão de Arduino. Aí você fala, vamos montar o Arduino hoje? Não. A gente vai justamente entender o que é esse Arduino, entender todas as partes do Arduino, porque aí na próxima aula, aí sim a gente vai trabalhar com o Arduino. Então tá bom. Então você quer dizer que essa aula é a parte 1 e tem a parte 2 e que a gente tem que ficar bem ligado. Bem ligado. E aí eu vou falar que eu tô tensa nessa aula, porque além de ser muita coisa, eu vou usar o Chroma, que eu copiei do Giba, que eu vou só o Giba usa o Chroma aqui agora. Não, eu também quero. Eu sou copiona, quero também, né? Então hoje a gente vai ter uma introdução aí a Arduino, entender o que é esse Arduino e as peças, né, as partes ali do nosso Arduino maravilhoso. Então, a habilidade que a gente vai usar nessa aula é caracterizar os materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos existentes no espaço Maker. No caso, hoje a gente vai caracterizar os equipamentos e os recursos que existem, né, no espaço Maker, não os nossos materiais produzidos, não ainda. Iremos produzir, tá? Exato. Fala boa noite aqui pra gente, vai. Exato, gente, por favor, animação. Né? Pra começar, a gente vai entender o que é o Arduino. Um bom plano. Como a gente começa? O que é o Arduino? Vai aparecer aí na tela para vocês. Que o Arduino ele é uma plataforma eletrônica de código aberto. O que significa? Ele é completamente programável. Se você pega, por exemplo, o seu celular, né, ele já vem pronto. Ele já vem programado dentro da programação daquela empresa. Então, se você tem um iPhone, vai vir com uma programação de iOS, é fechado. Se você está falando aí de um Android, ele vem dentro daquela plataforma, naquela placa. Tudo pronto. Você não tem como alterar, vamos colocar assim, né? A gente fala que o Android ele é personalizável, mas o visual dele é personalizável. Você não consegue reeditar o código, né? Então, ele é uma plataforma eletrônica de código aberto. Principalmente a ideia, quando a gente fala de código aberto, é você ter algo que todas as pessoas podem mexer e usar como elas querem, né? Um ótimo exemplo disso é o Linux. Né? Quando a gente fala de sistema operacional, por exemplo, o Windows, ele é fechado. Você compra o Windows e ele vem naquele formato e você instala naquele formato. Quando a gente fala sobre o Linux ele é um sistema operacional de código aberto. O que significa? Qualquer pessoa pode pegar o Linux e fazer o que quiser. Eu quero mudar essa parte da programação do Linux. Eu quero adicionar certas funções e certas coisas no Linux. Eu quero fazer isso, aquilo. Você consegue. Então, código aberto significa que ele pode ser, né? Ali você pode fazer o que você quiser com ele. E ele é um macrocontrole, tá? Cercado por componentes funcionais. Então, ele é um macrocontrole, macro grande, tá? Não é um microcontrole, é um macrocontrole, né? Cercado por componentes. Porque justamente a placa do Arduino, ela tem vários negocinhos ali e cada um deles tem uma função. E é isso que a gente vai ver hoje. Tá? E a sua programação, normalmente ela é feita pelo IDE, tá? Esse é um programa que você pode baixar tanto pelas stores da vida, né? A própria Windows Store você consegue baixar, mas você também consegue baixar pelo próprio site do Arduino, né? E aí você baixa, ele é um programinha super levinho e simples, que é onde vai estar ali o código. Tá? E o que significa esse IDE, que é Integrated Development Environment? Gastei em inglês. Oh, meu pai do céu, poligrota. Eu vim pra gastar o meu inglês. Poligrota. Ai, a professora Magali já tá falando good evening. Good evening, é isso, gente. Hoje a gente tá aqui, ó, poliglota, troglodita. É sobre isso, né? E ele é um ambiente integrado de desenvolvimento, tá?
E ele é programado em linguagem C++, tá? Com adição de alguns métodos e funções que são no próprio Arduino. E linguagem C++. Quando a gente fala sobre programação, a programação ela pode ser feita de várias maneiras. É igual, quando eu vou falar com vocês, eu posso falar em inglês, posso falar em português, posso falar em espanhol, posso falar em alemão, desde que eu saiba. Mas eu posso falar. Isso é um mero detalhe. Isso é um mero detalhezinho assim, besta. A programação é a mesma coisa. Então você tem linguagens como C++, como Java, como HTML, e você tem o Python, né? O mais comum que a gente ouve muito falar ultimamente é o Python. E por que o Arduino não é Python? Quase caí sozinho. Você viu a minha cara? Eu quase caí Onde sozinho. a Fabiana vai? Eu tô sem... Eu provavelmente tô sem sapato. Tá nervosa? E aí? Eu tô nervosa e sem sapato. Ah, eu não, fico gente, nervosa. mostra o pé da Fabiana, mostra. Ela esqueceu o sapato em casa, então ela tá de tirar o meu pé da frente, né? Ainda bem que eu vim com meia decorada, senão eu ia estar muito a mais com essa meia aqui. Porque o diretor falou que não pode pisar no chroma key de sapato. Você já falou o segredo da gente. Gente, a gente conta tudo aqui, conta tudo. E aí, o que acontece? A linguagem C++, lembra do binário? Né? A linguagem básica do computador, como ele interpreta, ele lê as coisas, é o binário. O C++, ele é uma linguagem mais perto do binário. Tem alguns benefícios? Tem, ele é mais rápido, né? Só que, ao mesmo tempo, ele é uma linguagem muito... ela não é refinada. O Python, como ele é uma linguagem mais refinada, ele está mais distante do binário. Mas ele é mais refinado, ele tem umas bibliotecas, o universo é o limite. O C++, ele é um pouquinho mais limitado, porque ele é mais perto do binário e ele é um pouquinho mais difícil. Difícil assim, ele tem, muito mais, algumas palavras ali, são muito mais palavras, vamos dizer, chaves de programação do que o Python, que ele justamente ele tenta trazer palavras em inglês mais comuns, porque fica de mais fácil associação, né? O C++ ele é uma linguagem, vamos dizer assim, mais perto do binário, e com isso tem alguns negocinhos, ela não é tão refinada assim, tão fácil, tá? E aí, do Arduino, a gente normalmente não usa o Arduino sozinho. Normalmente a gente usa com uma outra coisa, que é a protoboard, tá? A protoboard, ela é uma, como o próprio nome diz, né? Proto é de prototype, de protótipo. Board de praca, tauba. Praca. Tauba. Tá, tauba. Tá? Então, ele é uma placa de teste de circuito. Qual é o ponto? Toda vez que eu monto um circuito elétrico, eu tenho que ficar lá soldando e bota fita isolante e solda negocinho e faz não sei o quê. Quando a gente tá programando em Arduino, a gente tá fazendo testes, porque pode ser que dê muito certo, mas pode ser que dê muito errado. O que acontece? A protoboard você não precisa soldar. Ela é só um lugar onde você consegue conectar os fios e você consegue justamente fazer um protótipo sem precisar soldar coisas, sem precisar grudar elas eternamente num laço eterno. Bonito, né? Profundo. Filosófico. Filosófico, eu diria. Mas a protoboard não, você consegue ali mexer nela, você consegue conectar e desconectar as coisas muito fácil. Então, ela é um protótipo, né? Então, assim que um teste der certo, você pode soldar o circuito. Você pode soldar na própria protoboard? Pode, mas você pode tirar tudo e soldar num circuito fechado, né? Sem a protoboard como intermediário, tá? E aí só tem um segredo da protoboard. Aqui é um zoom, tá? Na protoboard. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui porque gatão tá controlando. Já tá lá. Gatão aqui é outro nível. E aí, o que acontece? Aqui, ó, na protoboard, ela é dividida. Não tá, não. Não tá, não. Tô esperando. Agora foi, obrigada. Outro nível de produção. Pronto. Ela é dividida como se fossem essas linhas vermelhas aqui. Essa parte aqui é a parte da energia, de alimentação. Então, você tem o positivo e o negativo. E aqui você tem colunas, que são com letras A, B, C, D, E. E números, que vão do 1 aqui até o 30, nessa protoboard especificamente. Como que acontece? A alimentação, eu plugo um fio aqui, tá? Vamos dizer que isso aqui é um fio. Essa alimentação, ela vai para todo o circuito que tá nessa linha. Se eu plugo um outro fio aqui... ou não, plugo, ela vai nesse sentido. Então, quando você pluga no começo da placa, a alimentação vai para ela inteira.
Só que quando a gente fala de Arduino, tem vários componentes que são separados, a informação neles é separada, a gente consegue programar lugar a lugar. Então, essa parte aqui, que é a dos números com as letras, como funciona? A informação, ela é dada nessa linha aqui. E ela tem dos dois lados. Por quê? Porque eu consigo fazer, eu vou plugar um aqui, outro aqui, eles estão conectados. O que eu plugar aqui e o que eu plugar aqui é outro sistema, tá? Eu posso plugar os dois juntos? Posso, mas eu tenho que ligar essas coisas. Então, eu tenho que botar um fio daqui pra cá. Se não tiver ligação, eles são individuais. Então, qual é a ideia? A corrente, ela fica na coluna, então quer dizer que toda ela está sendo alimentada naquela coluna. Na seguinte, que é onde a gente coloca os componentes, justamente a distribuição ela é feita horizontal, de maneira horizontal. Porque aí você não precisa se preocupar, porque você tem várias linhas, então você pode plugar várias coisas, conectar várias coisas e ter várias informações diferentes passando e a alimentação num lugar só. Normalmente, quando você faz um sistema, você não tem várias vias de alimentação, você tem uma só. Pensar o celular, carregador, é um plug só. Fogão, geladeira, plug só. Computador. O computador, você liga tudo numa fonte e é uma fonte única, tá? Então, normalmente, a alimentação é meio única, por isso, que aqui, quando você liga a energia, já tá tudo ligado. E aí vem aquela aula de elétrica, que é aqui que importa você saber o que é positivo, o que é negativo, pra você não tacar fogo nas coisas e queimar tudo. E é isso, tá? Vou para o chroma key. Vai. Vou, com a minha Vai meinha. devagarinho, vai. Essa Agora parte que chegou eu a sinto hora, que vai dar errado. Não, vai não, vai dar bom. Olha lá, já tá lá, você já tá lá. Eu deixei o passador aí. Você passa pra mim, por favor? Então, isso aqui é uma placa de Arduino, tá? Aí você fala, nossa, que placa grande. Essa placa grande é desse tamanho. É exatamente assim, tá? Ela cabe na palma da minha mão. Aí eu não tenho a maior mão do mundo. Isso é uma placa de Arduino, tá? No tamanho real. E isso é uma placa de Arduino gigantesca, tá? E agora que a gente vai complicar um pouco as coisas, inclusive pra mim. Vou pegar minhas colas, porque... É isso. Se eu tivesse decorado tudo isso, imagina, tá? Então, isso é uma placa de Arduino. A gente vai explicar pra vocês o que é cada parte desse Arduino. Porque, justamente, esse é o ponto que é mais complicado. Primeiro, é muito difícil achar, tá? Você só vai achar em textos. Os únicos vídeos que eu achei explicando componente por componente estavam em inglês. Mas eu super recomendo o canal, que chama Computer File, tá? Não é um canal mega, assim, pra, não sei nada, eu acabei de cair de paraquedas. Mas se você tem uma noçãozinha ali, super funciona. E é noçãozinha de informática, não de Arduino. E é um site muito bom. Na verdade, é um canal do YouTube muito bom, só que ele é todo em inglês e eu não sei se as legendas são muito boas. Mas fica aí uma dica. Então, pra começar, temos a nossa placa Beautiful de Arduino. Primeira coisa, vemos que temos coisas imensas aqui. Deixa eu ver se meu mouse funciona. Ai, Gustavo! Olha essa pessoa mexendo no tablet. O nível de tecnologia. Muito bem. Muito obrigada. Então, essa partezinha que eu circulei pra vocês, essa é a entrada USB que a gente tem do Arduino. É por ela que a gente pode tanto alimentar ele, tá, por corrente, quanto a gente pode plugar no computador para poder passar a programação do Arduino. Como ele funciona? Ele é um cabo, uma ponta USB, tá? A outra ponta é USB de impressora, tá? Não é o USB que a gente está acostumado. Mas a gente conhece esse aqui como aquele USB de impressora, que ele é meio quadradinho, parece uma casinha, né? É assim que ele é. Tanto pode ser alimentado, mas para ele estar alimentado, ele precisa estar ligado no computador, né? Ou é por ele que a gente faz a transferência de arquivos. Então, você pluga no USB do computador, pluga no Arduino e faz o upload pelo aquele programinha que a gente falou, que é o IDE. E esses daí vocês podem olhar com mais calma depois, tá? A gente também tem outra opção, que é esse pretinho aqui embaixo, aqui, ó. Que é imenso também. Isso daqui é uma fonte. Calma. Eu falei muito e não funcionou. Esse daqui, belíssimo.
Isso pode ser uma entrada de força. Sabe aqueles entrada de fonte redondinha que a gente está acostumado aí com videogame, com essas coisas? É esse tipo de entrada. E aí, eu trouxe até aqui, né? Você tem o plugzinho redondo, que eu não sei onde foi parar. Deve ter perdido no meio do caminho. E você pode ligar ele tanto numa bateria, num plug de pilha, tá? Isso aqui é um plug de pilha com 2 cabinhos aqui, tá? No caso, aqui vai estar aquele entrada redondinha. Essa entrada redondinha vocês estão acostumados com de fonte de videogame, fonte de computador, tá? Ou numa bateria 9 volts, tá? Isso aqui é só um plug de bateria 9 volts, aí é só ter o plugzinho aqui em cima. Não é ideal que você justamente plugue desse daí o computador, porque a corrente do computador é outra, e justamente o cabo USB, né, esse USB de impressora, ele funciona melhor, porque ele também faz ali a dosagem de energia que vai para o componente. Então, esse daqui é mais assim, quero fazer um Arduino móvel. Tá? Eu não quero que ele fique conectado obrigatoriamente num computador. Então, eu posso conectar numa bateria, posso conectar numa pilha, né? Em outros componentes aí, até na tomada, dependendo. Só que tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ter algum resistor ali para ter certeza que não tá chegando muita energia, né? Taca numa 220 e explode o Arduino. É assim que funciona, tá? E aí a gente tem alguns detalhes nessa placa. A primeira coisa é que o Arduino ele tem o seu próprio processador, que é esse grandão aqui. Esse daqui é o processador do Arduino, ele é um Atmos, tá? Ele é um processador bem simples, na verdade, ele vai só processar a informação que já está compilada no computador. Então essa informação... Aliás, eu vou até para cá, eu não vou precisar de mais nada aqui por enquanto. Nesse daqui, no caso, você não... ele vai ler a informação que já está compilada no computador. Então, você já fez o código, você já rodou no computador para ver se esse código está certo, se ele não tem erro, se ele não tem bug, que você tem que fazer, né, essa primeira rodagem no computador. E aí, ele vai só, nessa placa aqui, fazer a interpretação dos dados. Parece imenso, mas ele não é tão grande. E ele é um Atmos, tá? Vocês podem procurar um processador Atmos. E Atmos é ATM OS, é isso, tá? Que outros componentes nós temos aqui? Deixa eu achar o mouse. Achei o mouse. Aqui. Giovanni, você pode limpar para mim, por favor? A tela que aí fica... Que eu acho que eu já arrisquei muito. Muito obrigada. Aqui, a gente tem o relógio. Nossa, eu fiz torto pra caramba, mas tá tudo bem. Cadê o mouse, Jesus? Gente, até o fim do ano eu aprendo a mexer nisso. Esse daqui, ó, esse prateadinho bem bonito aqui, esse é o relógio, tá? Então, da mesma maneira que a gente tem no Windows a BIOS, que tem ali a marcação de data e hora, a gente também tem aqui. Esse relógio, ele é importante porque, assim, no seu próprio computador, se a sua BIOS está com algum problema no relógio, ele para várias funções do computador, tá? É que aí eu vou ficar em cima, mas assim. Ele vai parar as funções do computador. Como muitas coisas que a gente faz no Arduino tem temporizador, então, eu quero que o meu LED acenda de 2 em 2 minutos. Eu quero que seja de 3 em 3 segundos. Eu quero uma cancela que abre e fecha a cada meia hora. Então, esse relógio justamente faz o controle desse tempo, né? Ele justamente, quando você fala ali sobre em que momento que as coisas acontecem, é nesse relógio aqui, que é esse quadradinho. Ele é um relógio no sentido figurativo, tá? Não é um relógio que você vê a hora nele. Mas ele é um relógio que ele funciona ali para controlar essa parte do tempo, né? Das suas programações. O que mais? Aqui do lado também, assim que eu achei o mouse... A gente tem aqui os capacitores, tá? Essas duas bolinhas aí, elas são os capacitores. E para que serve o capacitor? Eu vou aproveitar e pegar minha cola aqui. O capacitor, ele funciona para justamente você ter a regulagem de voltagem do sistema. Porque nem sempre quando você coloca uma bateria ou você coloca alguma coisa, a corrente é obrigatoriamente constante.
né? Ou quando você coloca numa tomada. Então, esses capacitores, a única função deles é ter certeza que tá chegando a voltagem certa, né? Que não tá chegando muita voltagem a ponto de poder queimar algum componente e nem tá chegando muito pouco a ponto de ser quase não lida, né? Por mais que quando a gente fala do Arduino, ele é para trabalhar em voltagem baixa, tá? Não é tipo 220. Temos o que mais aqui? Temos também esses pinos. Assim que eu achar o Mars de novo aqui. Temos esses pinos belíssimos aqui, tá? Esse pino, ele vai aparecer tanto no final, quanto ele tem ali perto, né, da entrada USB. E o que ele é? Isso é um ICSP, tá? Mas né, a sigla é mais fácil para vocês pesquisarem, porque é assim que vocês vão encontrar. É o ICSP. Ele, na verdade, ele transfere programas que estão instalados em outros hardwares, tá? E isso pode ser o seu próprio computador. Então, você tem um programa instalado no seu computador e você quer trazer esse programa, né, algumas coisas, ou até fazer uma programação desse elemento que já está instalado no computador e você quer fazer isso pelo Arduino. É por esses 6 pininhos que você vai fazer. Esses 6 pininhos, ele justamente já tem toda uma ligação. Então, ele já tem o terra, ele já tem ali a condutibilidade elétrica, ele tem tudo. Mas ele só serve para se você tem um programa já instalado, tá? Em um outro hardware e você quer trazer ele para o Arduino. Então, ele basicamente só vai ser usado se você for fazer um negócio muito difícil, tá? Aqui a gente tem alguns elementos básicos do Arduino, tá? A gente também tem esse chip aqui do lado do relógio. Deixa eu achar aqui o meu Mars. Está em cima, é. Que tá bem aqui. Eu já vou apagar tudo de novo. Esse chipzinho, tá? Pequenininho que a gente tem aí, ele converte, tá? Informação de série, informações seriais do próprio Arduino para informações USB. Então, o que acontece? É ele que faz a conversão do que chega em USB para informação de leitura do Arduino, assim como o que está no Arduino, ele transfere, né, essa informação para o USB, para que faça essa conversão e leitura. Por isso que ele é bem juntinho, eu vou até sair aqui ó, do quadro, ele é bem juntinho com a porta USB, porque justamente é ele que faz essa conversão de informações ali dentro, tá? E aí a gente vai para a parte que interessa. Você pode apagar de novo para mim, Giovanni, por favor? Né? Que são essas barrinhas. E essas são as barrinhas que mais interessam, porque é ali que a gente conecta as coisas, tá? Então, a gente tem 2 barrinhas, uma de cada lado. Primeiro, a gente vai começar com essa daqui, tá? Eu não sei se vocês conseguem ler exatamente o que tá ali, mas o que acontece? Essa questão tá esse power. Power é o quê? Força. É isso, eletricidade. Então, essa é a placa de alimentação, tá? Então, o que acontece? A gente tem o primeiro que tá ali, é o IORF, que é o quê? É referência de voltagem. Isso você só vai usar em sistemas mais complexos, porque, na verdade, ele faz a leitura analógica, né? Ele faz ali uma leitura de referência de voltagem, mas você tem que ter essa referência, tá? Então, se você tá colocando uma coisa ali que você não tem certeza, você não vai utilizar. Ele é realmente para coisas um pouco mais avançadas, porque é ele que faz essa... É ele que vai fazer ali o referencial de voltagem. Quando a gente vai indo um pouco mais para baixo, a gente tem dos 2 lados GND. O que é GND? Ground. Ground é o quê? Terra. É justamente o polo negativo e o aterramento, porque tudo que a gente usa tem aterramento, é nesse GND, tá? Que é o ground, que é em inglês, ground de chão, aterramento, tá? A gente tem, obviamente, as 2 opções de voltagem. Apertei alguma coisa que eu não deveria ter apertado. Agora, sumiu. Aí a gente tem as voltagens, né, de 3,3 e 5. E embaixo a gente tem esse A0, A1, A2, A3. O que é isso? Esse é o input analógico. Então é ali, ele vai fazer uma leitura analógica de voltagens. Para que serve? Eu quero fazer um sensor. E esse sensor, ele tem que ler certas frequências, certas voltagens. Como essa leitura ela é feita de maneira analógica, essas últimas pecinhas é para você fazer justamente colocar sensores. Sensor de movimento, ou por exemplo, quero fazer uma eletrólise, eu quero ver quanto tem de corrente elétrica na água. É aqui que você vê,
tá? Então você tem aí 5 opções de buraquinhos para você colocar os seus sensores. E é ele que vai fazer a leitura analógica. Do outro lado, bem bonito e bem beautiful, a gente tem... Se eu conseguir, óbvio, né? Não, vai dar certo. A gente tem aqui, ó, essa é a placa de leitura digital e é isso que interessa, tá? É aqui que basicamente são as informações. Todas as que tem meu Deus. Um tiozinho são que tem modulação de voltagem. Então, eles estão modulando, eles têm variação. As outras são as portas que a gente vai usar para transferir informações do Arduino para os sensores, para as peças. Então, de um lado a gente tem eletricidade e do outro, informação. Por isso que isso aqui é basicão só, né, Ju? Por isso que essa é a introdução para que próxima aula a gente coloque a mão na massa? Exatamente. Se você estiver Arduino na sua escola, dê uma fuçada aí para ver e entender um pouco melhor. E até a próxima, Ju. Até, beijos! Não esqueça de avaliar a aula.